Muito bem, queridos. Então, iniciamos a nossa gravação, iniciamos o nosso processo, então, de explicação do início ao fim. Hoje, um caso tratado por nós, enviado por um franqueado nosso, Cineline Londrina, que é o nosso amigo Márcio Pereira. Então, eu vou explicar passo a passo para a gente poder acompanhar. Vou acompanhando nessa tela, vou acompanhando na tela do celular aqui do meu lado direito e de frente. Bora lá. Eu vou compartilhar minha tela cheia para que vocês possam entender todas as etapas, que isso é bastante interessante. Vamos lá? Então, vamos lá. A gente recebe inicialmente, passo número 1, receberemos, então, sempre pelo WhatsApp, todo comunicado. E o WhatsApp é muito completo para a gente poder fazer todo o processo. Então, número 1, faremos, então, recebimento pelo WhatsApp da documentação, do escaneamento, da comunicação com o doutor, né? Então, aí a gente pode criar um grupo com o doutor, com a secretária, aí fica à vontade, né, da organização individual de cada um, tá? Isso, baixamos o volume aqui para um teco. Então, agora peguei todas as imagens, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sei que é do Dr. Márcio Batista, Márcio Pereira, e é a Lara. Então, eu venho aqui na pasta de pacientes, isso é uma organização importantíssima. Clico lá, pacientes, vocês estão vendo aí seguindo comigo. Clico aqui, pacientes. Venho aqui, crio uma nova pasta. Então, vamos lá. Pacientes, Dr. Márcio Pereira. A paciente é Lara Pereira, alinhadores. E qual a vantagem disso? Alinhadores. Isso aqui a gente passa a organizar dentro de uma pasta todo o projeto, tá? Então, deu um Ctrl+C ou dar um Ctrl+V em todas as etapas. Então, quando eu dou um Ctrl+V, eu passo a enxergar. Lá eu não consegui enxergar, tá? É sempre muito importante que o doutor possa colocar para a gente o que ele quer no tratamento, tá? Outro ponto interessante. Vocês vão trabalhar, vocês vão baixar o Exocad Web Viewer, ó. Então, quando eu clico 2 vezes, ele vai baixar no Exocad, então, que é gratuito. O Exocad, ele me dá a possibilidade de eu poder visualizar o que o paciente tem. Eu posso criar um vídeo também aqui no meu computador, a mesma forma eu posso criar um vídeo no celular, tá? Então, baixar um Exocad, tanto no celular como no computador. Aqui nós temos uma relação de um apinhamento do incisivo. Eu vou buscar aqui, ó, adicionar, então, mais um modelo. Vamos lá. Vou aqui, pacientes, vou na letra P, que é pacientes, vamos lá, ó. Doutor Márcio Pereira. Márcio. O doutor Márcio Pereira está aqui, cadê? Márcio Pereira Lara, está aqui. Eu peguei o arco inferior, então agora eu vou baixar o arco superior. Então, aqui eu consigo criar a minha comunicação visual. Então, a gente olhando aqui, ó, a gente observa que o incisivo central no verjete não vejo problema, está bonitinho, né? Agora, o que realmente chama mais atenção é o arco inferior que nós podemos vestibularizar, e com isso a gente cria uma relação melhor nos incisivos, né, do overjet. Vejam lá, tá? Temos ali um pouquinho de classe 2, que ele não quer corrigir, senão poderíamos fazer rotação, colocar taxa, mas girar. Então, olhando aqui de frente, muito bem, dá para ver que ela usou braquete, ela usou aparelho fixo, vocês estão vendo aqui, né? Podemos inclinar esses incisivos, mas o que o doutor Márcio quer, então, seria corrigir o incisivo inferior. Tudo bem? Então, fechamos aqui. Agora, o que vamos fazer? Bora lá? Então, eu vou criar uma segunda pasta. Dei uma olhada no tamanho lá da brincadeira, tá? Qual será o processo? Isso é cobrado à parte, tá? Então, temos o planejamento, vamos lá? Vamos pegar aqui um paciente que nós fizemos ontem. Vamos lá, doutora Gabi. Então, nós vamos aqui, ó, pegamos esta ficha e esta ficha também. Ctrl+V, isso todos, Ctrl+C, todos vocês vão ter. Venho aqui na pasta do doutor, dá para ver aqui, ó, da doutora Gabi, que tem até um vídeo me comunicando com ela sobre o movimento, tá? Então, vamos para a pasta do doutor Márcio, então não é essa aqui que a gente copiou, então vem aqui doutor Márcio da Lara e copio todos. Então, nesse momento, vou mudar o nome dela, então, Lara, aqui mesma coisa, isso aqui é a ficha, ó, doutor Márcio, doutor, que é
Márcio, paciente, então, Lara. Se eu for fazer só o planejamento, mais nada, só abriria o programa e faria o movimento, e enviaria o link. Então, aqui nós estamos fazendo algo mais completo. Além do planejamento, é importante que a gente tenha também, então, o acompanhamento dos passos. É o que o doutor mais quer, mas isso é cobrado, tá? Doutor Marcelo Pereira. Vamos lá, paciente Lara. Então, por que, professor, cobra-se? Aqui, então, isso aqui já é algo pronto, que eu vou enviar para vocês, então, aí, tá? Tá da franquia. Então, tiro aqui, Marcelo Pereira, Márcio Pereira, esse telefone aqui eu posso tirar também, e Lara Pereira. Beleza. Agora eu vou lá no WhatsApp do Márcio e vou pegar a foto do Dr. Márcio lá, ó. Então, isso aqui é cobrar R$ 250, é um trabalho, isso aqui toma muito tempo, imagina eu não fazendo isso aqui, tá? Então, seria bem mais tranquilo. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? Se fosse bem mais tranquilo não fazer isso aqui, né? Então, olha lá. Isso aqui é interessante porque a gente orienta, na verdade, o doutor com relação aos seus pacientes. Então, isso aqui é um template, então a gente passa sempre isso aqui em PowerPoint para vocês poderem ter, tá? Poderem fazer a cópia disso aqui e terem essa autonomia. Então, olha lá, o que toma um certo tempo, que é o que eu falei para vocês. Então, vamos lá, não pegamos aqui, e estão todos copiados? Sim, muito bem. Então, muito bem. Eu copiei a mais aqui. Eu não quero esse aqui, não. Eu vou tirar esse aqui, deixar só a boca e separar em dois. Vai ficar bacana. Ó, aqui. Ótimo. Vamos pegar, então, essas imagens. Eu dupliquei aqui, porque a gente vai criar uma localização maior, com mais informações. Vocês estão vendo aqui. E isso a gente faz com uma rapidez bem bacana, né? Já por exercício constante. O que eu separei? Fotos do paciente, as fotos do escaneamento, as radiografias e o escaneamento do modelo, tá? Então, por isso que a gente fala, isso aqui tem um custo. Se o doutor não quiser, não precisa fazer. Tudo bem? Mais um recurso de trabalho de vocês aí. Beleza. Então, temos aqui a nossa relação. Deixa eu puxar aqui. Tem um completo, está faltando uma apresentação aqui. Cadê? Vou pegar e vou abrir um outro PowerPoint aqui. Aqui, ó. Eu quero copiar isso aqui que não estava lá na visão geral, para vocês entenderem lá, ó. Isso. Vou acrescentar aqui, ó. Então, a importância disso aqui é a nossa comunicação com o doutor. Vocês estão vendo o quanto a gente tem realmente de materiais aí. Ótimo. Vamos lá? Então, fechamos aqui. Muito bem. Então, isso aqui eu vou deixar para o final. Arrumo isso aqui no finalzinho, tudo bem? Na hora que a gente tiver tudo pronto. Aqui a gente vai ter aqui os dados do paciente. Então, ótimo. Nesse momento, então, salvamos, né, gente, para não ter risco de perder. Só ver o tempo que demora para o planejamento. Então, nesse momento, vamos lá, minimizar todas as telas. O que nós vamos fazer agora? Muito bem. Nós vamos abrir agora uma tela. Essa tela é importantíssima. Todos os passos devem ser copiados, tá? Então, nós vamos deixar aqui. Ótimo. Elimina essa página anterior. Tudo que nós formos fazer, nós vamos copiar para saber, né? Vai que dá algum problema. Abrimos, então. Ótimo. Esse Cinealigner, vamos lá. Então, agora, outro detalhe.
abro aqui a ficha de planejamento, tá? Então, vamos lá. Márcio, então ela é Lara, e aqui, opa, e deu letra errada aqui, ó, contador de já um negócio, vamos deixar sem acento. Ó, então vamos lá, imagem evidencia a documentação, então vai, ortodonte evidenciam, ótimo, a lingualização do dente, ixi, tá dando acento tudo errado aqui, só porque eu queria gravar hoje, então tá, lingualização vai sem nada, lingualização dos dentes anteriores e inferiores com apinhamento do dente 41. E é o que é a queixa dela. Indicação do doutor Márcio. Então, corrigir, que incomoda os dentes é dente inferior para lingual. O dente inferior, sugestão. Diminuir o overjet com uso de elásticos? Não, então vamos lá. Diminuir o overjet com a inclinação. Isso aqui vocês também vão receber, tá? Olha, inclinação. Precisa ligar o computador e desligar de novo, né? Porque as teclas aqui bagunçaram tudo. Então, diminuir o overjet com a inclinação dos incisivos inferiores e também, desta forma, minimizar os IPRs dos dentes anteriores para poder colocar esse dente no lugar, né? Então, aqui a gente não mexe, vamos deixar ele para mais fácil, então, mais para frente. Então, tranquilo, salvo aqui e vamos lá para a estrutura do paciente. Então, print screen, para aí, copio tela por tela, todas elas, novo paciente, vamos lá Ctrl C, o print screen me dá o Ctrl C, né? Aqui me dá o Ctrl V. O computador fica meio lento, meio doido, gente, porque o programa realmente puxa muita coisa, tá? A Lara Pereira. Eu tô desconfiada, é Lara ou Laura, hein? Lara, poxa, ainda bem, você vai ter que mudar tudo, né? Menina, então venho aqui e eu vou Brasil. Uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar com o mouse. Então, vamos buscar o mouse aqui, ó. O mouse deixa a gente, dá a possibilidade de a gente trabalhar mais fácil, dando zoom, tirando zoom, tá, queridos? Então, vou ligar aqui o mouse, aqui comigo na minha mão, vamos ver se ele já entrou. Vamos ligar. Isso, olha lá. Então, o que nós vamos fazer? Se a gente fosse fazer só o projeto de planejamento, seria isso aqui, ó. Já perdemos aí 10 minutos de ficha, tá? Então, vamos lá na Lara. Vamos ver se ele já salvou aqui em cima, que eu já entrei. Acredito que não. Sim, olha que legal, Márcio Pereira. É o que já começou. Então, normalmente eu pego o maior, tá? O maior modelo porque tem palato, tá? Então, vocês vão ver que vai cair maxila, porque tem o palato, e depois a mandíbula. Vamos lá. Então, se a gente for fazer só o planejamento biomecânico, é isso. Se eu for fazer uma apresentação pró, apresentar mais itens, aí ele toma mais tempo. O planejamento, em torno de 20 minutos, porque a gente já faz bastante, já está pronto na cabeça. Então, vamos lá? Muito bem. Isso. Sempre copiando, colocando lá. Beleza? Centralizo, acerto a altura próxima com o sorriso, se eu for acertar com a face do paciente. Próximo. Então, isso aqui é uma forma da gente saber o que foi feito, até onde nós andamos no tratamento, tá? No planejamento. É uma forma da gente controlar. Uma coisa muito legal hoje, que o Titan tem feito, já colocado os dentes, a marcação dos dentes. Vamos seguir, já copiei.
Tem bastante coisa aberta, né? Então isso pesa um pouco o computador. Aqui, vamos ver lá. Então, ele leu todos os dentes. Tá bonito. Vamos ver no arco inferior. Opa, ele não leu. Olha que interessante aqui, ó. Então eu clico na cor que eu quero, fica amarelo. Eu vou pintar todo ele ali. Mesmo que a gente não vá mexer no molar, é imprescindível que eu mostre para o programa. Clico ó, clico no Shift e vou girar na rodinha aqui. Eu posso aumentar ou diminuir. Então, a gente está vendo agora, ó, que eu peguei todo o dente. Você vai ver que a gengiva também vai sofrer alguma alteração. Olha lá. Então, agora eu diminuo, vou para o outro dente, arrasto, dou um zoom, né? Clico. Se eu clicar aqui no marrom, ó, eu pinto de marrom o resto. Eu quero o verde, vai ficar amarelo, que é o molar que a gente vai mostrar aqui todo ele não pegou completamente. A hora que a gente soltar o mouse aqui, ele já acaba pegando mais a gengiva. Olha ali, ó, vocês vão ver que interessante. Olha lá. Então, eu preciso demonstrar para o programa quem é o dente. Olha lá, muito bem, Shift, puxo ele para cima, giro. Amor, traz uma água para mim, por favor. Aí a gente está vendo aqui essa relação de que todos os dentes agora estão marcados, né, evidenciados, para que a gente depois, para fazer o processo do programa, a gente consiga, então, olha lá, clico, se ele não vai, não quis ir, isso, então todo o processo eu salvo, toda etapa, tá? Olha lá, marcou os dentes até o 7, tá certo. Marcou os dentes até o 7, print screen de novo, então aperto o print screen e eu copio a tela inteira. E já vou para o próximo passo aqui em cima, tá? Essa sequência ali, lá em cima é onde tem os passos. E aqui, ó, deixa eu desligar um pouquinho o ar aqui. Isso. Então ele está processando, o que ele vai ter agora? Ele vai fazer a leitura das raízes, do longo eixo dos dentes. Então, nessa hora, é importante que a gente tenha sempre centralizado o mais longo eixo, olha lá que beleza. Nesse caso aqui, o canino está um pouco fora, centralizo no lugar. Então, eu vou para o arco superior, vou para o arco inferior, verifico se está tudo em ordem. Isso aqui é para o diagnóstico, para a leitura de discrepância de Bolton e todo o processo. Então, dou print screen, aparentemente está tudo em ordem. Isso, seguimos, vamos para o diagnóstico. Então, agora o programa faz uma leitura muito legal. Isso. Faz uma leitura muito legal. Olha lá, vou colocar aqui de frente na carinha. Vou mostrar mais, eu quero ler. Então, tem um monte de informações, linha média, vertical, altura dos dentes. Então, todo o processo de alteração que essa paciente tem, ele faz o diagnóstico, faz a leitura. Se a gente quiser ler a mais aqui, por exemplo, também dá para ler a mais, tá? Pedindo a inteligência artificial aí, ó. Foi? Não foi, agora foi. E é legal vocês acompanharem ali, ó. Vou rodar o disquinho, opa, não precisa, já foi. Então, vamos para o tratamento. Então, nesse caso, a gente não vai mexer em nada com relação ao tratamento dela, né? Ó, nos dentes superiores, vai? Não. Então, a gente só precisa mexer no arco inferior. Então, vamos para o arco inferior? Então, o que a gente tem aqui, ó? Se eu, olha que interessante, se eu pegar e colocar este dente no arco, ó, e protruir, e vamos lá, vestibularizar a coroa, vamos lá, olha ali, ó, o que acontece? Olha que interessante, criou-se então 9 alinhadores, ó, eu fiz só esse movimento. O que falta aqui nesse movimento? O movimento intrusivo, que é o real, né? Vai vestibularizar, eu posso só fazer esse movimento, tudo bem? Que é uma predição, ó, que legal, ó, que legal. Então, deu 9 alinhadores, ó, girou, inclinou e vestibularizou, né? Ó, a gente consegue verificar aqui, ó. Eu posso, se eu quiser, fazer um pouquinho de controle de raiz também.
tá? Então, nesse caso, ó, vamos só acertar agora. Você viu que tem um contato aqui, ó, nesse incisivo com o superior. Posso tirar ele um pouquinho, girar um pouquinho de volta, mas, se a gente olhar ali, ó, não é bem-vindo eu vestibularizar um pouquinho esse dente? Muito bem. Não é bem-vindo eu girar um pouquinho essa distal com relação ao outro lateral? Aquele legal. O canino, perdão? Ó, aqui também, ó. Isso aqui é todo um processo de treino, né? Então, a gente tem aí, ó, olha que interessante, um bom alinhamento, né? Então, um pouquinho aqui, ó, vamos arrumar aqui. Isso. Um leve refinamento aí, ó. Vamos girar. Vamos girar aí, ó. Deu um zoom maior aqui, para a gente poder observar. Então, basicamente, nós teremos essas alterações. Olhando para uma forma geral, olha que legal, ó. Tivemos uma melhora, então, isso. Aqui, uma outra dica, ó. Passo do modo básico para o modo avançado, e eu sempre coloco ele aqui numa condição, ó lá, ó, de não sincronizar entre os dentes, ó. De ter autonomia ali, ó. O dente 41 foi o que mais movimentou. Os outros dentes movimentaram também, mas pouco. Então, nós estamos com 6 alinhadores aqui, ó. Então, um somatório, muito pouco, né? Muito tranquilo. Tratamento tranquilo, ó. Tá? Então, agora que a gente termina essa etapa do tratamento, a gente vai para os attachments. Então, que tipo de attachment eu preciso? De retenção, né? Não temos aí attachments de movimentos. Então, vamos para o attachment. Copiei a tela. Então, já sei ali que deram 6 alinhadores. Então, ótimo. Copiei a estrutura aqui. Então, vamos para o attachment? Vamos, a gente pode colocar o attachment aqui no canino, que seria um attachment voltado aí para retenção, tanto um canino como o outro, né? Vamos virar e deixar eles simétricos. Aqui eu consigo mudar. Tchau, amor. Eu consigo mudar. Posso deixar ele mais voltado para o arco superior, para o cruzal. Aí. E agora, aqui nos molares, ó, que são esses, né? Os molares, eu prefiro sempre deixar, pode ser também esse attachment de movimento, pode ser um attachment aqui de ancoragem, que tá, eles separam, né? Que é bem legal. Então, quando ele clica um, os outros ele acaba copiando. Eu prefiro deixar de sobra, tá? Do que faltando, né? O risco de precisar travar a placa e a placa não ter um travamento tão bom. Então, sempre uso na mesial. Ali. Então, basicamente, o nosso trabalho terminou, tá? Então, o que acontece? A gente, então, manda salvar, apesar de ele salvar constantemente, nós temos agora o processo pronto, e aí nós vamos para finalizar. Então, eu vou adicionar o rótulo, vamos lá, manual, deixa ele pensar um pouquinho, isso, como tem uma certa curvatura, ó, às vezes não copia tão bem. Copiou bem, olha lá, 6 alinhadores, vamos ver aqui embaixo, copiou também. Então, aqui a gente tem um volume, ó, vocês estão vendo uma altura, né, que isso aqui vai imprimir no modelo, eu posso, inclusive, mudar. Se eu quiser mudar a altura, eu clicar aqui, ó, tá? Consigo deixar mais profundo, maior, penetração, menor, né? Tudo bem? Então, aqui também, eu sempre coloco, eu gosto de colocar no primeiro molar, a não ser que tenha elástico, botão, aí eu mudo de lugar, ó. Então, vamos arrumar, que ele bagunçou aqui. E esse volume também, ó, eu sempre mantenho um volume que consiga imprimir e o número aparecer. Deu print screen, então, aqui. Então, já temos os attachments, já temos movimentos, já temos todo o processo aqui organizado, pronto, ó. Pronto. Print. Então, agora nós vamos imprimir, ou, na verdade, nós vamos exportar, tá? Então, basicamente, a nossa estrutura de alinhadores, ótimo, foi, tá pronto, então eu vou exportar. Então, olha lá, arquivos. Então, o que que eu posso fazer? Vamos lá? Então, eu venho aqui, exportar, já está pronto para exportação, tá? Exportar. Então, o que que vai acontecer? Eu venho aqui, clico na pasta, estava Carlos Sâmia, é do outro que eu planejei. Então, eu venho aqui, olha lá, quando eu clico naquela pasta, ele já abre automático de onde saiu. Então, Márcio, então, selecionar. Eu gosto de imprimir sempre vertical e inclinado, tá? Então, não trabalho essas estruturas. E aí, eu trabalho, se eu colocar não, zero, vai vir aqui, ó, tá?
Então, tira o superior, vou deixar o superior, né, porque às vezes ele quer um modelo. Então, lá vem o avançado, então vem de 0 a 6, 0 a 6, ó, tá? Então, dou print aqui também. Então, quantos modelos eu tenho? 7, eu tenho 8 modelos, é isso? Vamos verificar lá. Então, eu venho aqui, exportar, vou dar um clique lá também, para, né, e aí, você não pagou, o que que foi? Então, ó, então, isso, venho aqui, ó, o que que eles estão cobrando aqui, ó, total, $24, o que que acontece? Não vai ter dinheiro, minha carteira tem 22, preciso exportar mais dinheiro, ó, 2,99, 8 modelo deu 23, mais a taxa, né, do estado, onde vai ser cobrado, então a gente paga imposto lá também, né, então, $24 exportando individualmente. Se eu for exportar todo mundo, o que que vai acontecer se eu quiser exportar todo mundo e aí ter a possibilidade de usar numa próxima exportação e não pagar os modelos novamente, só ter o meu tempo de trabalho, $51. Então, se a gente para pensar, né, será que eu quero exportar todo mundo? Então, queridos, ó, a gente tem essa possibilidade de exportar total, tudo bem? Ou volta, eu vou fechar aqui, ó, eu vou voltar, fechar não, eu vou voltar aqui, ó, eu posso, se eu quiser, exportar só 4, não precisa exportar todo mundo, né? Vai que o paciente não vai pagar, então eu posso, um exemplo aqui, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho, então, 6 modelos, o meu custo diminuiu. E se eu for exportar 6 modelos, o que que vai acontecer? Eu tenho dinheiro para isso, tá? Mas eu vou exportar todo mundo, tá? Só para a gente ter ali a exportação normal. Então, vamos lá. Exportação normal. Exportar. Vocês vão ver que ele vai dar que eu não tenho dinheiro, então eu vou comprar mais $200 ali, ó. Vou dar um print T. Lembrando que você tem que ter um cartão internacional, tudo bem? Você paga a taxa do cartão, tudo bem? Não é só, mas não é $50? Quem não sabe, faz as perguntas, faz as afirmações, né? Que não são corretas, né? Muitas vezes. Não, professor, mas não é $50? Não, é $50, mais taxas, né? Então, por isso que a gente está falando, ó. Então, aqui eu vou pagar, olha o que vai acontecer. Vai, opa, não deu. Então, vamos lá, vamos pegar mais $200. Então, o cartão já está aqui cadastrado, tá? Então, comprar créditos, tá lá, né? O cartão, 222, pagar $200, vamos. Processando, olha lá, consegui mais $200 de crédito. Então, o dólar subindo do jeito que está, né, com o dólar subindo não, né, com o nosso real desvalorizando, é isso aí que está acontecendo, a gente vai pagar mais, tá? Então, estou exportando todos eles, tá? Posso até, se eu quiser, dar um print aqui, para a gente ter essa página aqui salva, para mostrar, né, o que a gente fez ali, para a gente ter, né, como que eu exportei todos. Então, muito bem. Não era essa tela aqui, não, malandrão. Ó, é uma tela mais. Ah lá, agora, tá vendo? Porque às vezes ele copia a última e tá pesado, né? Porque ele tá trabalhando, né? O computador tá lá trabalhando pra caramba, né? Então, isso. Já foram os modelos exportados aqui. Então, nós temos aí 0 superior e inferior, né? O template. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nesse caso, poderia ter eliminado um dos zeros, tá? Economizaria, então, $4, né? Tá? Então, quanto mais a gente exportar, mais barato a gente fica em categorias mais baratas, tudo bem? Então, vamos seguir lá. Então, agora, olha lá, ó, o que que eu faria? Já está pronto. Então, eu pegaria agora com o Márcio, ó, abriria aqui, vamos lá, só isso, tá? No normal do planejamento, venho aqui Márcio Pereira, foi exportado numa pasta, então tá lá, ó, envio para ele os modelos todos dele aí, tá? Então aqui ele já tem todos os modelos, vamos lá, foi 10 modelos, sendo que 2 modelos são parecidos, né? O template e o 0 são iguais. Não precisamos imprimir os dois. Então, amigo Márcio, estou te enviando aqui os modelos, tá? Então, eu te enviei o template e o 0, que são iguais, então você não precisa imprimir. Você pode imprimir o template, se quiser só fazer inferior, não precisa de superior, tá?
Então, podemos imprimir só o 0, né, ou o template até o 6 do inferior. Pode fazer tudo de uma vez, tá, amigo? Então, vocês estão vendo todo o processo aí da comunicação com o Dr. Márcio, tá? Então, se fosse só o planejamento, o que que nós faríamos então? Agora, eu venho aqui, vou voltar para a casinha, e aí o que que nós temos de novidade? Ó, eu tenho aqui, ó, não vou mexer em nada daqui, tá? Que é o scan. Aqui eu tenho um detalhe, eu posso copiar para o Márcio, olha que legal, ele é o Dr. Márcio, ele pode, então, manipular lá, olha que legal, tá? Então, quando eu clico aqui, eu posso enviar para ele. Vamos compartilhar? Eu vou compartilhar, eu já exportei esses modelos. Se ele mexer lá, ele mudar, ele não vai mexer em nada nos meus modelos, mas vai mexer no planejamento, tá? Então, lá, ó, copiar, venho aqui, clico e copio o link, para eu ter o link também, a qualquer hora que eu abro, tá? Então, mando para ele o link, gravo um áudio. Márcio, eu estou fazendo um vídeo aqui, na verdade, só para você entender, tá? Então, depois eu te envio isso aqui, ó. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando aqui todo o processo, dando autonomia para você poder manipular, caso você queira manipular. Se você não quiser manipular, não tem problema. Você só exporta o que está aí. Mas, professor, se eu manipular e exportar de novo, paga? Paga. Por isso que é interessante que a gente tenha só, sem exportar, só o link, que aí trocamos informações. Então, antes de exportar, por isso que, de novo, o paciente paga, número 1, o doutor que vai planejar recebe, verifica se tem recebimento, e faz o planejamento. Enquanto, se você exportou aqueles $51, você pode movimentar quando você quiser. Você viu que deu 20, 24, $25, né? Então, se eu mexer de novo e exportar, eu pago de novo a exportação, pago por modelos exportados, tá? Então, quando a gente tem maior número de modelos, aí deu 10, se ele tivesse aí, vamos dizer, 15, 16, 18 modelos, seria muito mais tranquilo, né? Porque aí seria mais simples para nós essa estrutura de trabalhar o nosso modelo aí de forma independente. Se eu pagar os $50, não tem mais dor de cabeça, beleza? Então, veja lá, Márcio. Então, muito bem. Então, copiei aqui. Se eu compartilhar essa parte aqui, vamos lá, ele não tem autonomia lá, ele não movimenta os modelos, ele também não imprime. Lá ele consegue imprimir também, tá? Outro ponto interessante, eu posso mandar com uma ordem de impressão para ele, tá? Venho aqui no share, olha que legal. Nesse share, ele corrige o rótulo, ele usa linhas de corte, ele usa guias de corte e exporta os modelos. Então, ele tem capacidade de mexer no modelo? Não. Então, se eu não quero que o laboratório movimente o modelo, eu mando esse, compartilho esse, venho aqui, copio, tá? E ele não tem autonomia. Então, olha que interessante. Então, nós podemos ter, então, o doutor, então o share aqui, né, me dá a possibilidade do doutor ou do paciente. E o laboratório me dá a possibilidade só de impressão. Beleza? Então, o que nós temos aqui, ó? Então, vamos lá. O que nós vamos, então, copiar também, print overview. O que é isso? É a ficha de template, né? A ficha de onde vai ter o attachment, e aqui eu escrevo aqui como dentes, tá? Ó, dentes. Quando eu clico ali, vai abrir na pasta Márcio e eu vou salvar. A hora que eu salvo aqui, eu vou lá na pasta dele agora, ó. Então tá lá, ó. Salvou dentes aqui, vocês acabaram de ver, ó, salvou dentes. Então, esta ficha aqui, eu também envio no WhatsApp, tá? Vai abrir aqui, ó. Essa ficha, ela é a ficha, vamos diminuir de tamanho, que me mostra onde vai ter os IPRs, e aqui é o número aonde vai fazer o IPR no alinhador 2 e no alinhador 1. Eu já quebro o ponto de contato desde o primeiro. Nunca, eu também, uma escolha minha, não desgasto 02, não desgasto 03. Eu só quebro o ponto de contato. Então, aqui, aonde fazer o Interproximal Reduce, IPR, e aqui, aonde colocar os attachments, tá? Então, a gente colocou a taxa inferior, então aqui, tá? Então, nós temos aí a ausência de dentes, tem a leitura, né? O attachment vai do 0 ao 6, tudo bem? Aqui os números dos dentes. Então, aqui, todo o processo da estrutura do paciente, tudo bem? Então, isso aqui eu viria para o Márcio e eu vou enviar para o Márcio. Beleza? Documento, vai abrir a pasta lá, Márcio Pereira. Vai. Tá meio lento.
Aqui tem um monte de programa aberto, né? Então, Márcio Pereira. E eu vou pegar agora e eu vou enviar o Dentes, né? Dentes. E aí, vamos lá? Tirar isso aqui que está no meio do caminho. Abrir. Olha lá. Vai, tá pensando ainda. Vai abrir aqui para a gente poder enviar. Isso. Então, o doutor Márcio vai receber essa ficha. E eu gravo mais um áudio aqui também. Amigo doutor Márcio, estou te enviando aí essa ficha chamada Dentes, aonde vai ter aí os IPRs, tá? Que é o desgaste da primeira folha, e embaixo onde vai ter os attachments. Beleza, irmão? Só que agora, queridos, o que acontece? Pode ser que a gente faça o PRO. Olha aí, ó, deu meia hora de trabalho. Então, o paciente, vamos dizer, ele quer que faça a ficha PRO, né? Deixa eu sair daqui. Ó, então eu teria que voltar, então vejam lá como dá um certo trabalho. Eu vou voltar, vai abrir o programa aqui com a estrutura do paciente, tá? Para a gente copiar parte a parte, o antes e o depois. O antes e o depois dela, na verdade, eu vou tirar isso aqui, tá? O antes e o depois dela, basicamente, é o alinhador inferior, tá? Então, vamos lá, ó, entramos aqui na ficha e agora eu começo a trabalhar essa ficha que dá trabalho, que é o que a gente faz com todo o franqueado em ter isso aqui seria o CleanCheck Pro, né? Senão já tinha acabado todo o meu projeto, tá? O que eu faria a mais, né, que não faz ali, ó lá, eu viria aqui, vamos aumentar, professor, mas e lá? Quantos alinhadores deu? Então, no arco, então, total deu 6 alinhadores. 0,6, total sendo 0 superior e 6 inferior, certo? 6 inferior. Tendo, então, um template superior e um conforto inferior. Então, attachments de travamento, tá. Isso aqui é o que está mandando lá, tá? Taxa de travamento em anterior e nos caninos para auxílio de travamento. De travamento. Então, vamos apagar aqui, ó. Beleza? Não precisamos de attachment. Tudo bem? Complexidade. O grau de complexidade é baixo. Então, vamos lá escrever baixo. Então, aqui, eu termino a ficha do Dr. Márcio, da paciente Lara. Então, uma outra coisa que a gente faz aqui, então, print screen, vocês estão vendo aí, e eu vou copiar essa ficha para colocar lá na ficha Pro, né? Então, CleanCheck Pro, salvei, vou, então, salvar como PDF, porque isso daqui também eu envio para o doutor. Então, quando a gente está como planejador recebendo os 550, vocês estão vendo, parte disso vai realmente lá, meu Deus, né? Lá para os modelos. Então, a gente não tem como. Vamos lá. Então, vai ter lá agora uma ficha, vai abrir aí, olha aí, ficha geral em PDF. Então, enviamos para o doutor Márcio. Isso. E eu gravo um áudio. Amigo doutor Márcio, então nós estamos vendo aqui, ó, a ficha da Lara, tá? Que é a orientação que a gente dá com relação aos movimentos, tá bom, irmão? Dá uma olhada aí, que é o que a gente projetou, tratando só o arco inferior. Então, você vai só pegar esses modelos que eu te enviei aqui no WhatsApp e vai baixar, então, lá no Sheetbox, manipular nas posições e mandar imprimir na sua impressora, beleza? E depois plastificar. Então, enviamos isso. Agora, aquele processo todo tem isso, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, posiciono, antes e depois. Então, vamos lá. Vou copiar. Então, isso aqui é o projeto que vocês estão vendo lá, ó. Dá trabalho? Imagina. Vamos lá, eu vou direto lá, ó. Então, aqui nós temos, vamos, isso, a característica do paciente e o número de alinhadores, ó. Então, aqui, ó, posso aumentar. Então, isso aqui é o que a gente cobra, 250, 200 a mais, que está lá na nossa ficha, né? Vocês vão ver. Então, recortar. E é um processo que a gente tem do template, o doutor pode fazer isso aqui, mas ele não quer fazer, né? Então, o doutor, o franqueado, olha lá. Então, aqui, 6.
0,6, 0. Ótimo. Então, se tivesse alguma coisa a mais, né, a taxa inferior do auxílio de movimento, ó, podemos colocar também isso aqui, tá? Então, aqui, ó, então a gente pode acrescentar ali, ó, vamos lá? Ó, que legal. Muito bem. Então, diminuo, muito bem. Vamos lá para trás, clico aqui para trás também. Vocês estão vendo que não é um negócio tão simples, né? Que beleza, lá. Quantidade de IPR. Vamos pegar, que é isso aqui. Por isso que a gente fala, uma comunicação que a gente tem, né? Aqui, timeline. Aqui, os attachments anteriores, né? Aí, e attachments posteriores. Se quiser fazer uma foto também lateral, também pode, tá? Mas vamos direto para o que nos interessa. Então, aqui, ó, aqui a gente tem o depois, tudo bem? Como a gente mexeu só no arco inferior, vamos lá. E aí a gente pode colocar ele aqui. Vamos lá naquela comparação, ó. Vamos apagar todos eles. Isso aqui é de outro paciente, óbvio. Então, a gente sempre tem esse template, é só fazer a cópia. Então, eu vou colocar aqui, isso, e vou clicar, criar mais uma, Ctrl+C, Ctrl+V, desse slide. Então, já vou copiar ali, bora lá, eita, volto para o 0, para que a gente tenha essa relação. Professor, poderia colocar um attachment aqui de auxílio de movimento? Poderia, mas como esse movimento vai ser empurrar, ele vai inclinar, vestibularizar, tá? Então, print screen. Tô pensando. Demorou para pensar, não pensou. Não, Aju, o que eu estou fazendo? Eu estou clicando aqui na tela print screen para o computador copiar isso que eu quero copiar aqui, ó, antes e depois, tá? Isso aqui não é clean check, tá? Clean check é só o que nós fizemos até agora, tá? Isso aqui é uma apresentação para se comunicar com o paciente. Tudo bem, queridos? Tá? E essa apresentação, vocês estão vendo que toma tempo, é um serviço, tá? Apertei um print screen, tá pensando? Vocês estão vendo que ele está pensando. Então, copio, levo lá para o último slide. Isso. Muito bem, print screen de novo. Então, aqui a gente já viu a melhora, né? O que aconteceu de movimentos. Vai lindo. Foi. Ele está copiando, você está vendo que ele está meio doido? Ah, agora sim. Ele está copiando a penúltima imagem que eu copiei, né? Então, vamos colocar de frente. E eu vou fazer uma outra coisa. Lembra? Ó, uma coisa que eu gosto de fazer, ó. Isso. Por exemplo, uma dúvida. Professor, mas e se ele pedir para fazer alguma mudança? A gente vai exportar com diferença. Se ele pedir para mexer no arco superior, aí eu exporto só o superior, né? Então, a gente tem como manipular só aquilo que a gente quer. Então, aqui, um print para a gente copiar o overjet, posso tirar o attachment se eu quiser, aí o IPR, ó, tá? Para ficar mais limpo, vamos lá. Então, nós estamos vendo que é algo trabalhoso. Então, quando você fala, pô, estou ganhando R$ 150 para fazer isso, é porque o teu projeto é maior do que isso, né? Então, vamos lá. Isso. Porque só fazer o planejamento biomecânico seria só aquilo, enviei o link, enviei a folha e pronto, né? Isso aqui é uma apresentação que toma tempo, dá para você fazer 2 planejamentos, tá? Mas tem uma vantagem, isso aqui auxilia muito
o doutor a vender para o seu paciente, né? Olha que terrível que ele está, teimoso. Agora sim, tá? Isso. Então, temos aí o não vamos mexer no superior. Então, o que a gente precisa está aqui, né? Então, vamos lá pegar aquela nossa ficha. Já copiei aqui? Não, copiei PDF, mas não copiei ela. Agora, nós começamos a copiar as estruturas, ó. Vamos lá. Copiei e não passei. Muito bem. Vou dar um print screen agora e vamos copiar esta tela. Isso, posso levá-la embora. Isso é a apresentação Pro. Isso aqui orienta muito, ajuda muito, né? Vocês que são dentista, ortodontista, sabem que isso aqui é muito legal, nos ajuda muito. Isso aqui é a ficha de movimento. Então, o que que eu faria? Eu não teria exportado ainda, né? Então, ó, então o que que eu faria? Venho aqui, ferramenta, tabela, vai abrir uma tabela lateral, arco superior não mexeu, arco inferior, aí você fala, pô, mas não mexeu também? Não, está no zero, né, gente? Vamos lá. Então aqui a gente consegue fazer a leitura do que foram os movimentos. Se o doutor quiser dar uma olhada, lingual, vestibular, bucal, inclinação, tá? Então, bem legal. Então, isso é muito completo, né? Mas, professor, com o link ali ele consegue visualizar tudo? Sim, então com o link aqui ele consegue visualizar e ele não precisa dessa ficha, dessa apresentação. Mas tem gente que pede. Então, a gente acabou acrescentando, vamos lá para os dentes lá, ó. A gente acabou acrescentando, vamos lá, uma informação tudo em uma única ficha, que é salvo em PDF e enviado para ele, ó. Mas só que vocês estão vendo que toma tempo, por isso que toma tempo é trabalho. Tudo bem? Isso. Então, vamos lá. Segunda ficha. Muito bem. Então, se a gente tivesse terminado, já estaria, né? Se não tivesse fazendo essa etapa, já estaria pronto para fazer um outro planejamento, gente. Tá? E, claro, se eu não estivesse falando também, seria mais tranquilo também. Ah lá, tá? Temos a ficha individualizada dele. Vamos resolver aqui. Vamos diminuir. Opa. Gente, vocês não perceberam, mas está faltando ele de frente. Opa. Que era de frente. Você está esquecendo o dente de frente? Então, vamos aqui, apaga isso aqui. Olha, tiramos uma, mas não usamos ela aqui para o antes e depois, né? Tudo bem? Isso. Olha, quase que dá print naquela barra inferior também. Muito bem, queridos. Muito bem, queridos. Diminuir. E a gente sempre faz a cópia com a barra inferior, né, do movimento, para a gente poder saber quem é um, quem é outro, né, para não ter risco. Às vezes não tem muita diferença, né? Muito bem. Então, temos aí, tá ótimo. Então, lembra que a gente tem um link que a gente copiou? O link está aqui, ó, para o Dr. Márcio. Então, eu copio aqui. Então, qual a vantagem? Ele tem autonomia para mudar, mas se ele for exportar, ele paga também, tá? E se tivesse exportado tudo? Então, aqui nós já entregamos tudo pronto, mas o que seria o certo? Enviar para ele um vídeo explicando, tá tudo em ordem, tá? Aí eu finalizo. Aqui eu estou finalizando como se o Márcio não quisesse mexer nada, só faltava o doutor Márcio Pereira querer mexer, né? Ó, tudo bem, responsabilidade minha. Se ele quiser mexer, o prejuízo é meu, porque eu estou montando aqui para a gente poder ver, tá? Então, fizemos toda a estrutura de apresentação. Então, queridos, o colega nosso, que a gente vai trabalhar aí o planejamento, né? Ele vai ter algumas dúvidas, né? Quem fez o planejamento entende o que o doutor quer, entende o que o paciente quer, porque o doutor explicou, então a gente tem na mente aqui, ó, por isso que ela fala, professor, lembra daquele caso? Eu falo, tá falando sério? Eu não lembro nem, a hora que eu terminar aqui, gente, eu já deleto da minha cabeça tudo isso aqui, cara. Surreal, né?
porque não dá tempo de gravar tudo. Meu Deus, quem dera. Então, aqui nós temos todos os modelos escaneados em colorido, bem legal, né? Pode-se deixar um só. E como todos estão bonitos, eu vou apagar todos esses aqui. E já estão aqui mesmo, ó. Né? Muito legal. E aqui é a paciente. Então, isso aqui para apresentação é muito legal, queridos. Então, de novo, se ele falar, quero mexer no central, quero mexer no incisivo, a gente mexe nele e na hora de exportar, a gente só exporta o modelo superior, queridos. Tá? Não pagou nada, né? Temos o zero ali só. Prejuizinho, né? Então, aqui é uma apresentação para o doutor falar com o paciente. Legal, não? Tá? Claro que isso aqui tem custo, tem, é o seu tempo de trabalho. Tudo bem? Então, e aí, tá certo aqui os números? Não, né? Vamos arrumar lá. 06, 0, 06, um template conforto, todo mundo já sabe, um template o conforto. Então, vamos ver se está tudo em ordem, revisar. Doutora, ó, isso aqui às vezes sai errado, né? Aí eles entendem, né? Márcio Pereira, Lara Pereira. Isso, as explicações, as orientações que sempre vão ser as mesmas, os números de alinhadores e as mesmas explicações. Aqui as características, então, de explicações, a paciente, radiografia, modelos escaneados. Aqui a imagem inicial, né? Aqui as orientações de posição de acessórios, elásticos, botões, aqui o link para copiar e usar no computador, o movimento. Então, as características, então, dos dentes, as características de orientação, o antes e o depois que a gente vai finalizar aqui, tá vendo? Como tem que sempre observar novamente, porque senão, às vezes eu ia salvar aqui, gente, tanta coisa. Ia salvar errado, ele ia ter em PDF faltando imagens, né? Mas, Fer, tá faltando aqui, veio só uma imagem. Opa, deixa eu arrumar. Então, sempre é importante dar uma revisada, tá bom, queridos? Pode colocar tudo isso em uma imagem só? Pode. Então, aqui, nós temos aqui todo o processo em PowerPoint, todo franqueado vai ter isso em PowerPoint, tá? Então, ótimo. O parceiro pode ter também. Vou salvar em PDF, tá? Porque o PDF consegue abrir no WhatsApp, o PowerPoint nem todos os WhatsApp abrem, tá? Pode salvar em imagens também, fica à vontade, mas eu salvo sempre em PowerPoint e em PDF. Então, aqui, a gente já fez todo o planejamento, a gente vai enviar o CleanCheck Pro, e se vocês quiserem fazer algo a mais, eu vou colocar aqui agora algo a mais ainda, que é possível fazer para o doutor entender, tá? A gente consegue fazer um vídeo, tá? Então, é muito possível criar aí várias estruturas de trabalho, tá? Então, o que o doutor realmente precisa hoje, basicamente, ele precisa da estrutura do... Vai lá? Tá pensando ainda, vamos ver se ele já chegou aqui. Ó, ele tá pensando aqui ainda. Então, o que o doutor precisa? Ele precisa da estrutura de comunicação, que é o vídeo 3D, tá? Toda a estrutura nossa, então não tem segredo. Então, foi salvo isso aqui, tá? Setup, então, Lara, doutor, não é Marcelo, parabéns. Márcio, ele não vai deixar. Pensando aqui, não, tentar novamente, não. Então, queridos, como que a gente arruma isso aqui? Vamos fechar? E arruma a bala, senão não vai. Então, deixa eu apagar isso aqui. Pô, colocar o nome errado do doutor tá errado, né? Márcio, abro e salvo novamente. Tudo bem? Abro em PowerPoint. E agora salvo em PDF, como a gente está vendo aí. E eu vou enviar, vocês vão ver agora a finalização.
tá? É importantíssimo que esteja escrito o que o doutor quer fazer, o que o paciente quer fazer, só isso, tá? Então, ele quer corrigir toda a classe 2, tal. Por quê? Porque nós, como planejadores, nós iremos nos comunicar com o doutor, iríamos comunicar com o doutor quais são os processos. Olha lá, cachorrinho chegando aqui, ó. Tá bom, queridos? Então, sem segredo, sem dificuldade aí, vamos pensar ali, ó, tá? Então, ele finalizando ali, eu envio essa apresentação, tá? Terminando, tá lá, ele tá dizendo que não tá respondendo, porque tá aberto muito programa, né? Então, o programa mais pesado que a gente tem aqui é o Titan. Eu já posso fechar o Titan, não tenho mais nada para fazer com ele aqui, tá? Então, normalmente clico 2 vezes para que ele finalize. Então, queridos, ó, estamos aí, vocês viram que o processo todo de comunicação do planejamento é mais simples, tá? Então, posso fechar aqui, venho aqui no WhatsApp, envio aqui o documento de comunicação, e esse vídeo vai ficar disponível para todos vocês aí, ó, tá? Então, vou mandar os dois, vou mandar tudo, tudo original, né? Então, e aqui os passos, ó, para que o doutor tenha. Então, no caso do Márcio, que é o franqueado, ele vai ter tudo aqui, eu vou mandar para ele, orientando o que ele teve, então. Vamos lá, finalizando o recebimento. Então, eu estou mandando para eles originais, para que ele tenha, para que ele possa fazer todo o processo, então, né? Então, ficha geral, o setup de movimentação, né? Então, e as características de cópia de tudo. Então, vamos lá? Para a gente finalizar, então, essa aula que a gente está tendo, Márcio, depois eu vou te enviar lá no Telegram. Então, querido amigo, nós temos aí todo o original, tá? Então, o que está em PowerPoint e em Word. O que está escrito Lara é a cópia de todas as etapas que nós fizemos do planejamento. Número 1. O que está escrito Setup, Lara, é o processo de comunicação que o ortodontista parceiro vai ter em relação ao paciente, beleza? A ficha que a gente tem aqui, ótimo, ficha geral de alinhadores, é aquela ficha de organização que quem vai fazer a biomecânica 3D, o planejamento biomecânico, o Clean Check, né, não é Clean Check, é planejamento biomecânico 3D. Por que não é Clean Check? Porque Clean Check é o nome da Invisalign, é patenteado por ela, tá? E aí te enviei também tudo em PDF, tá? As estruturas, então, para você abrir o programa e manipular, se quiser mexer, tá? Se não quiser, você pode pedir para eu mexer. Eu já dei o passo geral, fiz tudo aqui de uma vez, porque quero que você tenha todo o material, e isso vai virar um treinamento para quem for fazer o planejamento biomecânico. Tudo bem, Cris? Então, aqui finalizou o projeto inteiro do Dr. Márcio. Então, vamos lá? Posso, então, olha lá, já fecho aqui. Posso, então, parar a gravação. Tudo está pronto e, claro, dúvidas virão, né? Então, Deus abençoe todos. Vocês viram que realmente o projeto é algo longo. Mesmo com toda essa minha habilidade, eu demorava 1h30. Hoje vai em torno de 50 minutos, até mais, né?